Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. E essa semana a gente traz um assunto super importante para você. Nós vamos falar do Centro de Valorização da Vida. Como que essa entidade funciona? Que tipo de ajuda ela presta à comunidade, Luciano? Na verdade, assim, eu acho que são alguns detalhes importantes que a gente coloca à disposição de quem assiste o nosso podcast e que ou conhece alguém ou que está passando por alguma situação difícil e que pode ter ajuda. E não é tão difícil assim que isso aconteça. Para responder esses detalhes de como é que funciona o CVV, enfim, os voluntários, nós estamos recebendo a Mariana, que é do CVV, voluntária, para explicar direitinho como é que é a funcionalidade de tudo isso. Até porque Foz tem alguns voluntários, mas poderia ter muito mais também, né, Mariana? É um prazer Poderia. recebê-la aqui. Muito obrigada, agradecemos o convite. É uma alegria estar aqui hoje. Mariana, então vamos começar falando o que é o CVV. Que trabalho é esse realizado de ajuda às pessoas? O CVV é uma ONG, né, que já tem aí 60, desde 1962, já sexagenária. Começou em São Paulo e ela trabalha com apoio emocional e prevenção ao suicídio, né? Como que a gente faz esse trabalho? Através de ligações número 188, as pessoas podem conversar, né? Todo mundo tá precisando desabafar, conversar. A gente fala quando o copo tá ali cheio, sabe? O CVV está disponível para conversar. Vai ter um voluntário que pode conversar com a pessoa de forma sigilosa, né? Esse atendimento no 188 ele é 24 horas, ele é gratuito. E essa é a nossa forma de contribuir. Eu acho que tem alguns aspectos importantes, é a questão do sigilo, né? Ou seja, a pessoa tem total segurança em ligar e ninguém fica sabendo quem é. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Um dos princípios, um dos pilares do CVV é o sigilo. Então, a pessoa que liga, ela não precisa se identificar, ela não é não tem como, né, o voluntário que está ali conversando com ela Então não tem identificador identificar. de chamada, não tem Não, nada. nada. E é uma das coisas que aproxima, né? Porque às vezes a pessoa não se sente confortável de conversar com alguém de dentro de casa, com um amigo. Então, às vezes é mais fácil você criar um vínculo, desabafar sobre uma angústia, sobre um problema com uma pessoa que você não conhece, do que com quem está ali ao lado. E essa pessoa não vai ser identificada. E tem uma outra questão, que o voluntário, ele recebe ligações do Brasil inteiro, então não se sabe, não é uma questão local. Então, assim, as pessoas que precisam de uma ajuda e que são de Foz do Iguaçu, não necessariamente vão falar com voluntários de Foz do Iguaçu, é isso? Exatamente isso. O CVV ele hoje funciona como uma rede, né? Nós somos aproximadamente 3.000 voluntários. Então, assim, cada lugar né, tem um PBX e você recebe ligação de qualquer lugar do Brasil. Então, é muito difícil um voluntário de Foz do Iguaçu atender alguém de Foz do Iguaçu. E é um trabalho 24 horas. 24 horas, né? Aqui em Foz nós temos um horário de faixa, né, pelo número de voluntários, mas para quem liga o serviço é 24 horas. É, Qualquer dia da semana, nós recebemos aí Natal, Ano Novo, que, né, algumas datas, Dia das Mães, Pais, que são datas comemorativas, que às vezes impactam muito. Nós também estamos sempre ali atendendo. Quem são os voluntários que participam do CVV? Que pessoas são esses voluntários e como que funciona essa preparação para a pessoa se tornar um ouvidor de muitas pessoas? Primeiramente, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, né? E ela tem que passar por um processo, um curso, né? Que tem uma duração aí de uns 3 meses para poder ir para o telefone, atender. Mas principalmente tem que ser uma pessoa com disponibilidade interna, né? De querer conversar, de querer ouvir, de querer acolher uma outra pessoa. Então, a gente sempre fala ali durante o curso que tem que ter essa disponibilidade, né? A pessoa tem que querer ter essa troca de pessoa para pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre essa realidade de suicídio, que a impressão que dá é que cada vez mais isso vem acontecendo e cada vez mais jovens também estão sendo incluídos nessa problemática social. Isso é uma realidade, Mariana? Na verdade, o público jovem ali de 15 a 19 anos é o público mais vulnerável e é onde estão os maiores números de suicídio. Então, hoje, né, discussões como essa e promove, inclusive, como eu vou dizer,
que cheguem a medidas do poder público, né, de prevenção ao suicídio, porque realmente uma das populações mais impactadas hoje é o público jovem Por e quê? idosos. Por que isso está acontecendo? Existe um diagnóstico para isso? Acho que muito pode ser atribuído ao estilo de vida, né? O mundo hoje está tão rápido, tão digital, as pessoas estão mais distantes, As né? famílias mais estruturadas? Também, né? Mas assim, eu acho que até um psicólogo poderia explicar mais sobre isso, mas eu acho que principalmente o fato de as pessoas estarem mais distantes, menos conectadas às outras, menos atentas, né? O tempo tá tudo muito corrido, com tudo muita pressa. Então, eu acho que é um dos fatores, né? Claro. E a gente sente isso na prática, que os jovens realmente estão sendo cada vez mais afetados com esses problemas sociais. Assim, esses números até não me surpreendem. Eu gostaria que fosse uma outra realidade, mas não me surpreende, né? São números Exatamente, são fortes. números fortes. Deixa eu te perguntar uma coisa, nessas ligações que vocês recebem, que vocês não têm como identificar, então a gente está falando da questão dos jovens ali, é, qual que é o maior público que vocês devem receber, os homens, mulheres? Vocês têm como identificar isso ou não? André, realmente a gente não tem esse número por conta do suicídio. A gente tem uma percepção que é homens, mulheres, crianças, adolescentes, populações vulneráveis, é geral. Não tem um só segmento ou alguma coisa que seja mais. Nós atendemos, é geral. E como nós não identificamos, a gente não tem dados tabulados, né? Mas vocês têm dados de um grande número de atendimentos todos os anos. Ano passado, 2020, e vem crescendo. No ano passado foram 2 milhões, praticamente 2 milhões e 700 mil, entre chat, e-mail, ligações, né, presencial. Nossa, é muita gente. É muita gente. E fora aquelas pessoas que ainda não conseguiram fazer esse contato. Então, essas são as pessoas que fizeram contato. Imagina quantas têm até essa vontade ou ainda não sabem como acontecer isso. Eu queria saber sobre o curso. O que consiste o curso? Como é que funciona essa preparação para que futuros voluntários também possam contribuir? Nós destacamos que somos voluntários, né? Nós não somos profissionais da saúde. Tá. Então, assim, o curso ele dura ali em torno de 3 meses. 3 meses. Nós fazemos muitas vivências do que as pessoas conversam, né? Lembrando sempre do sigilo. Mas nós treinamos aquela pessoa, sensibilizamos ela para um acolhimento. A forma de abordagem. Forma de abordagem. A gente sensibiliza como acolher, como conversar, como escutar, porque hoje as pessoas, elas não escutam, elas ouvem. Então, assim, é um espaço para que essa pessoa que procura possa ser acolhida. Então, a gente faz muitas dinâmicas, formas de abordagem para conversar. Esse curso ele é ministrado pelo CVV ou tem algum auxílio de outros profissionais, psicólogos, enfim? O CVV ele tem auxílio de especialistas na formação, diretrizes, construção, mas o curso ele é replicado por voluntários. Hoje Foz do Iguaçu precisa de mais voluntários? Precisamos, André. Precisamos. Nunca é demais, né? Nunca é demais. A gente constantemente tem feito aí cursos. Para quem tem interesse, pode fazer o curso online. Né? O presencial não é sempre que está tendo, mas a gente está sempre divulgando, né? Tem o site do CVV que tem todas essas informações, até vou tomar a liberdade aqui de passar, Manda ver. que é cvv.org.br. E ele sempre está onde que está sendo disponibilizado o curso online. Então, assim, como essa rede, ela fala a mesma língua em todos os lugares, o que acontece? Se eu fizer um curso em Salvador, tem problema, eu posso ser voluntário aqui em Foz, né? Esse voluntário vai fazer online, mas ele vai vir para Foz do Iguaçu. E a pessoa pode trabalhar da casa dela mesmo. Hoje existe a possibilidade do atendimento de plantão remoto, né? Desde que com algumas especificações. Tem que ter uma boa qualidade de internet, um espaço, né, que preveja aí a questão de silêncio, de sigilo, privacidade por conta do sigilo. A gente falava um pouquinho antes da gente começar essa entrevista sobre a disponibilidade. Talvez muitas pessoas queiram ajudar, mas às vezes não tem uma disponibilidade. Você
que a gente conhece, tem muitas atribuições do dia a dia, Mariana. O que que te levou a ser voluntária do CVV, se doar um pouquinho com tantas atribuições, mesmo tendo uma agenda corrida no dia a dia? Às vezes eu me pergunto como que eu entrei, foi muito por acaso, né, como voluntária que eu conheci o CVV, acho que foi no primeiro ano que tinha aqui, nossa, que legal. E depois que eu entrei eu não consigo sair. Por quê? Porque essa troca, eu acho que a gente muito mais recebe como voluntário, a gente muito mais recebe do que a gente doa. Então, você acolhe, mas você aprende muito também. Então, é algo que me faz sempre querer continuar. Às vezes, né, a gente pensa disponibilidade, todo mundo hoje tem uma disponibilidade bastante difícil, a grande maioria. Então, a gente pensa ali, não, vamos fazer uma ginástica aqui, vamos trocar o plantão, né? E assim, existe a pessoa que decide ser voluntário do CVV, nós atendemos 24 horas. Então, assim, nós somos voluntários, para mim é melhor atender de madrugada. Para mim é melhor atender domingo de manhã. Ótimo, né? A gente Vai se encaixando. vai se encaixando. E assim, é só de forma online, ou por telefone, ou presencial também? Nós temos um posto hoje, né, que é aqui em Foz do Iguaçu, que ele fica ali no Complexo Bordim. O atendimento que acontece no posto, ele é atendimento telefônico, mas já precisamos aí de mais voluntários para voltar para o presencial. Isso. Então, faça um chamamento para esses voluntários, para as pessoas que escutam essa entrevista nesse momento, da importância que é o CVV, principalmente na nossa atual E o realidade. contato, né? E o contato. Exatamente. Inclusive, né, fica o convite para quem gostaria de ser voluntário, tem essa disponibilidade, né, de querer acolher outra pessoa, conversar, tem disponibilidade de tempo para os plantões, mas também fica aqui para quem quiser conversar, a disponibilidade do número 188, né? Ali no site também, para quem quiser, existe o atendimento via chat, via e-mail. E outra oferta que eu vou falar, né, é no sentido de a gente está falando de Setembro Amarelo, que é um mês que está, né, trazendo muitas questões, sensibilizações. E ali o CVV ele também tem um vasto material para pais, para professores que Ai, querem que abordar sobre esse legal. tema, né? Dados, né, sobre suicídio, sobre prevenção, formas. Tem uma campanha que foi feita com um vídeo da Unicef específico aí para pais, tem vídeo focado para jovens, vídeo focado para professores, para pais. Então, assim, também está disponível gratuitamente ali no site. Maravilha. É Eu isso aí. acho que é um trabalho sensacional. Parabéns, Mariana, pela ação, pela divulgação dessa ação. E você realmente é incansável nessa já algumas entrevistas de alguns anos a gente vem fazendo contigo e deve dar uma satisfação interior fora de série. É muito gratificante, é muito gratificante. Saber que você está conseguindo ajudar alguém, independente de quem seja. E a gente fica muito feliz quando mais pessoas somam a esse trabalho. É muito Maravilha. bom. É isso Te aí. agradecer demais. E a gente se coloca à disposição aqui para as entrevistas, informações, para chamar Divulgação. esses Isso voluntários. é muito importante pra gente. Olha, muito, muito obrigada, porque é um espaço assim que a gente traz informação, esclarecimento, né? E mais uma coisinha também que eu queria colocar importante. Às vezes você não tem, nesse momento você não tem disponibilidade para ser um voluntário, tá tudo bem, né? Mas aquela pessoa, como que a gente pode ajudar sem ser um voluntário? A gente pode escutar as pessoas que estão próximas, né? Não é só no Setembro Amarelo, é o nosso colega do trabalho, é o nosso filho, o nosso pai, aquela Exatamente. pessoa que está próxima a gente. Às vezes aquela pessoa está meio, né, cabisbaixa ou teve alguma alteração de comportamento. É a gente doar tempo para efetivamente escutar as pessoas que estão do nosso lado. Já é uma forma muito grande de Praticando um pouco contribuir. mais a empatia, né? Exatamente. É isso aí. E a gente termina, né, com essa mensagem de empatia ao próximo, né, Luciano? Exatamente. com as Mariana, pessoas. obrigada e até as próximas. Até as Até as próximas. próximas. E o Fala Senecov Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até Tchau. lá.